Suprema Corte Americana começa a interferir demais no Poder Executivo americano e depois de limitar questões, deliberar questões sobre armas, sobre... não posso falar aqui no YouTube. Agora começa também a interferir sobre questões relacionadas às políticas ambientais dos Estados Unidos. Tivemos também uma notícia importante relacionada a uma fala polêmica do Boris Johnson, que disse que caso Putin fosse mulher, não teria ocorrido a invasão à Ucrânia. Será que é bem assim? O Putin respondeu, tá? Brasil e Bolívia tem mais um capítulo na crise diplomática, inclusive com a participação do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, falando que vai fazer uma representação diplomática contra o presidente brasileiro pela interferência na democracia na Bolívia. Como assim, professor? Outro ponto importante relacionado à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, o Putin falou que não vê problemas, que não é exatamente como no caso da Ucrânia, embora eu acho que é um pouco de retórica, um pouco de narrativa isso que o Putin está falando. Mas tratou a OTAN como um grupo altamente imperialista. E para finalizar, a gente tem a Síria rompendo relações com Kiev. Na verdade, Kiev rompendo relações com a Síria. Por que dessa nova crise diplomática? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Pessoal, hoje eu tenho um recado aqui especial para vocês, tá? Uma empresa entrou em contato comigo, chamada Conquista Brasil, que tem uma série de cursos ali, cursos profissionalizantes, né? Eu dei uma olhadinha para passar para vocês. Cursos, por exemplo, de inglês, curso de matemática financeira, desde cursos também de maquiagem, de cabelo não sai muito para mim, né? Mas enfim, uma série de cursos, galera, super interessantes, com material apostilado, uma referência bem interessante, né? Conteúdo ali bem extenso, dei uma olhadinha no curso para vocês. E eles falaram para mim que eles querem expandir um pouco a marca deles, e por conta disso, eles fizeram um cupom super especial para mim, para eu repassar para vocês, seguidores especiais, que inclusive eles consideraram como audiência qualificada, viu? Ó, cara, vocês estão de parabéns também, mandaram bem. Esse cupom, para vocês terem uma noção, né? Os cursos ali giram em torno de 200, 300 reais o curso, e eles liberaram para mim um cupom exclusivo, que o curso vai custar R$19,95. Só que mais, você compra um curso, tem acesso à plataforma, e depois você entra em contato com eles ali, ó. Pode ser por e-mail, pelo WhatsApp disponível na plataforma, fala assim, ó, eu vim aqui com o cupom do professor Ricardo Marcílio, e eu quero não um curso, eu quero acesso a 10 cursos por R$19,95, tá? Inclusive, há uma garantia de 7 dias. Ah, professor, entrei, não gostei e tal. 7 dias de devolução, galera, fica sossegado em relação a isso, mas eu acho que é uma baita oportunidade para você. Cara, eles emitem certificado de conclusão, você pode colocar no seu currículo, tem alguns materiais bem interessantes em consonância com o mercado de trabalho, então acho que para você pode ser uma baita oportunidade, tá bom? Não traria aqui para vocês se não achasse que é uma oportunidade legal. Então, link na descrição, tá? Para vocês terem acesso ao site. Não esquece de colocar o cupom para ter acesso a esses benefícios. E a partir da compra, para você ter acesso aos outros 9 cursos também por R$19,95, basta você acionar eles pelo WhatsApp. Belezinha? Galera, recomendação, tá bom? Depois deixem nos comentários se vocês gostaram, se vocês curtiram, que eu quero a devolutiva de vocês também, tá bom? De novo, se não curtiu, 7 dias de devolução, tamo junto, tá bom? Então bora lá pro vídeo, galera. Ó, seguinte, assunto bem importante está relacionado à Suprema Corte Americana, que é como se fosse o poder judiciário, né? A gente tem que saber separar direitinho o que é poder executivo, legislativo e o judiciário. O poder judiciário, ele é o único dos poderes que ele não é um poder político. Ninguém vota no juiz. Por quê? Porque o juiz, teoricamente, né, claro que ele tem os seus valores, sentimentos, emoções, mas o juiz é um cara que ele é apolítico. A justiça é cega. O que o juiz tem que fazer? Ele tem que interpretar a lei que foi criada ali pelos legisladores, tá? Enfim, e aplicar aquelas leis de acordo com o que existe na Constituição do país. Quanto à justiça, que não é eleita pelo povo, até por isso o juiz não tem que ser bem visto pelo povo necessariamente. O juiz não é um cara que tem que ficar falando fora dos autos, por exemplo, não tem que ficar dando declarações políticas. O juiz tem que ser uma profissão ali, né? Tem que ser um cara bem técnico, claro, de acordo com valores, princípios, sentimentos, emoções, mas de acordo com o que existe na Constituição daquele país. Quando a justiça começa a deliberar, como é nos Estados Unidos, a respeito, por exemplo, das armas, a respeito do... Independente da sua opinião, se você acha que está certo ou não, isso é extremamente complicado, porque aqueles caras, eles foram eleitos pelo presidente. Por exemplo, a gente tem 3 juízes que foram eleitos ali pelo Trump, né, recentemente, que mudou
vai se aposentando, tá, vai trocando. E aqueles caras, eles não passaram pelo crivo do voto popular. Então, quem disse que eles podem ficar definindo quais são as políticas públicas? Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, que isso está acontecendo, é extremamente complicado. Ah, mas eu não gosto do Biden e tal. E se fosse com o Trump, você gostaria? Ah, mas eu não gosto do Trump. E se fosse com o Biden, você gostaria? Percebe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o poder judiciário. Quem vai julgar os julgadores? Entende essa frase? Quem vai julgar se o poder judiciário fala, não, eu não concordo com isso aqui. E aí, como que a gente recorre contra o poder judiciário? É extremamente complicado, né? Esse setor da justiça. E eles fizeram mais uma deliberação, depois de ter falado sobre a questão e sobre a questão das armas. Falaram sobre a questão também de políticas ambientais. A gente está tendo, nesse momento, uma Suprema Corte muito mais conservadora nos Estados Unidos, muito mais do lado republicano dos Estados Unidos, e que estão falando, por exemplo, de reduzir o poder que órgãos nacionais controlados pelo Biden têm sobre políticas ambientais. Lembrando que os Estados Unidos, ele definiu na COP26 em Glasgow uma política de taxa de carbono zero, né, uma política de neutralidade de carbono. O Biden prometeu até 2045, 2050, a fazer com que os Estados Unidos, tudo que libera de gás carbônico para a atmosfera, seja absorvido, ou seja um país que não emite gás carbônico, que seria responsável pelo aquecimento global, tá? Com as mudanças que a Suprema Corte está promovendo, obviamente isso vai complicar ainda mais o estabelecimento de políticas públicas. Galera, convenhamos, o Biden ele pode se tornar um presidente inoperante. Pela sua inabilidade política, né, a gente percebe que o Biden não é muito bem quisto pela população, muito possivelmente vai perder o parlamento também nas eleições americanas, muito possivelmente o Partido Republicano vai ganhar o Senado e a Câmara, é o que indicam as projeções, e agora a Suprema Corte interferindo no seu poder. Ou seja, vai ficar ali como uma rainha da Inglaterra, digamos assim. Outro ponto importante está relacionado à fala do Boris Johnson. O Boris Johnson falou que se o Putin fosse uma mulher, não teria ocorrido a invasão à Ucrânia. O Putin hoje, obviamente, não ia deixar sem resposta, e falou, é mesmo, Boris Johnson? Porque eu lembro, por exemplo, que teve uma moça, inclusive do Reino Unido, Margaret Thatcher, que quando a Argentina dominou as Falklands, óbvio que o Putin chamou de Malvinas, que é o nome que a Argentina dá para as ilhas, a Margaret Thatcher ela invadiu, né? Inclusive falou, olha a distância que existe das ilhas à Argentina e a distância que existe das ilhas ao Reino Unido. Lembrando que esse ano completam-se 40 anos da Guerra das Malvinas. O então ditador argentino Galtieri invadiu para reforçar o nacionalismo e a Margaret Thatcher, sem popularidade no Reino Unido, também utilizou as ilhas para reforçar o nacionalismo inglês, para aumentar a sua popularidade. E de fato conseguiu, né? Então deu meio que assim uma criticada no Boris Johnson, falando que não seria exatamente assim, porque a própria Margaret Thatcher, que obviamente é uma mulher, fez uma intervenção em outro país. E aliás, o Putin ele sempre faz questão de ressaltar esse imperialismo que os países ocidentais têm. No Afeganistão, no Iraque, na Iugoslávia, na década de 90. Ah, entendi. Então a Rússia não é imperialista? Claro que é. Grandes nações são imperialistas, né? A Inglaterra foi, Espanha e Portugal foram, os Estados Unidos a Rússia a China também. Cara, isso não trata de país, não existe bonzinho na geopolítica internacional. O que existe são interesses, nações grandes são imperialistas. Beleza? Outro ponto importante está relacionado ao processo que a Bolívia vai abrir contra o Brasil. Não dá para esquecer, galera, que eu citei inclusive para vocês ontem no vídeo, a Jeanine Áñez, ela assumiu a presidência da Bolívia depois que o Evo Morales foi tirado do poder, ele tinha sido eleito com autorização da justiça, então muita gente considera que isso foi um golpe, mas a expulsão do Evo Morales por perseguições, inclusive, também é considerado como um golpe na Bolívia. Então foi um golpe em cima de um golpe, né, basicamente. E aí, quando Luiz Arce assume o poder na Bolívia, ele, que é aliado do Evo Morales, ex-ministro da Economia do Evo Morales, ele considera que a Jeanine Áñez é uma golpista, estava conspirando contra a democracia na Bolívia, inclusive acusada de genocídio ali na Bolívia. Ela é presa, tem uma prisão decretada de 10 anos. O que está acontecendo? O Bolsonaro, o Brasil inclusive, até no programa 4x4, né, que é um programa da Jovem Pan, o Bolsonaro estava ali narrando, enfim, questões relacionadas à política e à geopolítica, falou que a Jeanine Áñez é uma presa política e que ofereceu asilo político a Jeanine Áñez. Galera, o Alberto Fernandes, ele confirmou isso em entrevista hoje, falou que realmente o Bolsonaro se aproximou dele,
lembrando que os dois presidentes divergem demais, o Alberto Fernandes esquerda, Bolsonaro direita, mas falou que o Bolsonaro tentou se aproximar dele para convencer a Argentina também lutar pela extradição e pelo asilo a Jeanine Áñez. O Alberto Fernandes falou que não, que ele considera que sim, a Jeanine Áñez é uma golpista. Claro, o Luiz Arce é um presidente de esquerda, uma convergência muito mais próxima do Alberto Fernandes, e que inclusive falou que torce pela eleição do Lula, ou seja, que é o que falta para a América Latina ficar em consonância política. Né, gente, de fato, o Brasil é um dos poucos países de direita que ainda restam na América do Sul, né? E com isso, a Bolívia falou que o Brasil está interferindo na democracia do país e, inclusive, fala que vai abrir uma representação diplomática contra o Brasil. Na prática, dificilmente alguma coisa mais importante vai ser feita, até porque, convenhamos, a Bolívia depende muito do mercado brasileiro. Ok? Hoje também, notícias importantes relacionadas à entrada da Suécia e da Finlândia. Ao contrário do que a Rússia vinha propagando até então, o Putin falou que não vê problemas na adesão da Suécia e da Finlândia. Fala que, na verdade, não acha que a OTAN está fazendo isso para defender o interesse da Suécia e da Finlândia, e sim que está utilizando os dois países como capachos, porque não pensa no bem-estar de Finlândia, Suécia, de Ucrânia e etc. E que, na verdade, a OTAN só tem um certo viés imperialista. Mas fala que não tem como comparar, por exemplo, os casos de Finlândia e Suécia, que são países autônomos, com o caso da Ucrânia, que, segundo a Rússia, tem problemas territoriais. Está falando da região de Donbass, do leste ucraniano, que a Rússia até hoje fala de movimentos neonazistas, né? Fala ali da russofobia que existe, do ataque à Crimeia, que é um território que também é da Rússia, enfim. Então, veio que moderando um pouco o tom contra a entrada da Finlândia e da Suécia, embora ainda reforce que a OTAN é altamente imperialista, tá bom? Boa notícia, né? Pelo menos um conflito aparentemente um pouco mais frio. Mas disse que responderá à altura, que se a Finlândia, principalmente, que faz 1.300 quilômetros de fronteira com a Rússia, se armar, a Rússia vai ter que dar uma resposta em consonância. Também vai ter que colocar armas de alto poder de destruição próximo ali da área da Finlândia. E para finalizar, a gente teve a Síria, comandada pelo Bashar al-Assad, mais uma vez reforçando como essa bipolaridade ela vem aumentando no mundo. Claro que é uma multipolaridade, né? Mas estou considerando dois polos, China e Rússia e seus parceiros, Estados Unidos, União Europeia e seus parceiros. A Síria, com certeza, está do lado China e Rússia da força, tá? Por quê, professor? Pela proximidade, né? Até o Hafez al-Assad, que era o pai do Bashar al-Assad, já era aliado da antiga União Soviética. Então essa parceria ela continuou. E o Bashar al-Assad reconheceu que Lugansk e Donetsk, as regiões de Donbass, são repúblicas independentes. Com isso, Kiev, a Ucrânia, simplesmente cortou relações diplomáticas com Bashar al-Assad, com o país. Isso atrapalha comércio, negociações, etc. E mais uma prova que o mundo está caminhando para, assim, um sentimento belicista e de rivalidade cada vez maior. Beleza, pessoal? Deu para entender as principais notícias do dia? Se vocês curtiram, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.